Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 11 de janeiro, agora na Espanha, 20 horas e 48 minutos, no Brasil, 16 e 48 da tarde. Gente, a BTC tá um tédio, literalmente falando. Aqui no diário a gente está desenhando um doji leve, nem é um doji, é só um corpo real com um pavio ínfimo, superior e inferior, levemente vendedor, sem muita personalidade, mas fortemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem, o que pontifica o fim desse ímpeto vendedor. No gráfico de 1 minuto, a gente consegue ter ideia da extensão desse tédio e desse marasmo movimentacional. Isso é o que eu chamo de um silêncio que precede um grande esporro. Quando a banda de amplitude de um dia está fortemente abraçada pela do dia anterior, que por sua vez está fortemente abraçada pelo do dia anterior também, isso aqui é o prenúncio de um amplo movimento, impulsivo ou corretivo, mas a gente sabe que isso aqui vai explodir para cima. Muita gente boa tá desembarcando. Eu volto a insistir com os senhores, esse platô de suporte já está fortemente sedimentado. A BTC não mostrou força para romper de cima para baixo esse suporte entre 90.500 e 92 e pouquinho. As pessoas estão se esquecendo de que o Donald Trump, lá quando ele tomou posse em 2017, ele estava com o mesmo discurso. Aqui foi 20 de janeiro de 2017. Ele tinha o mesmo discurso de que o dólar muito forte prejudicava a economia norte-americana, que as empresas americanas não podiam competir com o DXY nas alturas. E aí o que aconteceu? O Donald Trump tomou posse no dia 20 de janeiro de 2017 e o dólar tombou como uma jaca, o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas. Eu volto a insistir com os senhores. Não estou nem abordando o approach crypto-friendly do Donald Trump, que isso aí não está nem em questão, isso já está absolutamente sedimentado. Ele vai nomear o Paul Atkins ainda em janeiro para o comando da SEC, a CVM norte-americana. Isso vai impactar absurdamente a inundação de liquidez no mundo cripto, porque vai vir ETF de Doge, XRP e Solana. Eu acho que é imediatamente. Mas o fato é que existe uma clara relação movimentacional de inversão entre o DXY, que quando sobe acaba impondo uma queda para a BTC, e agora o DXY, a exemplo do que aconteceu em janeiro de 2017, vai tombar como uma jaca. As pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. No gráfico de 6 horas, basicamente a gente segue dando vigência ao que parece ser um grande padrão mastro-bandeira, e isso aqui acaba impondo uma fuga ascendente proporcional à onda 1. Isso aqui é a onda 2, isso aqui é a onda 2, e aí a onda 3 vai levar a BTC para no mínimo 120 mil dólares. No 15 minutos, a BTC claramente está desenhando o que parece ser uma grande cunha de caráter ascendente, com o topo flat ali num patamar ligeiramente acima de 94, 95 mil dólares, e os fundos ascendentes estão escalando aqui. Isso fatalmente vai redundar num estresse de um patamar ali entre 99, talvez 100 mil dólares, que seria a extensão aqui dessa LTB aqui no gráfico de 6 horas, levaria a BTC até talvez para um estresse em torno de 100 mil dólares. Pode formar um pullback de volta para ver o VWAP mensal, bate 100 mil, volta para 96, pode, mas em algum momento isso aqui vai escapar para algo acima de 120 mil dólares. Gente, eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. O Donald Trump, ele basicamente essa precificação que o mercado já teria feito em relação à regulamentação das altcoins, isso é uma falácia que alguns supostos cripto-influencers estão espalhando.
os institucionais, os grandes institucionais, aqueles que vão abrir capital social de emissoras de stablecoins na Nasdaq, aqueles que vão tokenizar os seus ativos, as cotas dos seus fundos na rede ETH, na rede Tron, na rede Avalanche, na Base. Esses grandes institucionais, eles só estão esperando o sinal verde dos reguladores para promoverem toda essa revolução. As pessoas que acham que o mercado já precificou a regulamentação que vem por aí, elas estão falando de coisas que elas não sabem. Até porque os efeitos dessa regulamentação sequer são conhecidos, porque o mundo nunca viu nada nem parecido. Se a gente olhar para o gráfico das altcoins de baixa capitalização, não tem como negar que isso aqui foi uma onda 1, isso aqui foi uma onda 2, e se uma onda 3 entregar a mesma proporcionalidade dimensional da onda 1, gente, vem algo em torno de 0,7, talvez 0,8 tri de dólares para as altcoins de baixa capitalização, que é a totalidade do market cap das altcoins com exclusão do top 10. É basicamente de TRX a VAX para baixo. Vocês têm ideia do que isso vai fazer com o market cap de uma Atom, de uma Kusama, de uma Polkadot, de uma Near? Isso aqui é life change para muita gente. Isso aqui facilmente vai fazer o patrimônio de vocês se multiplicar por 20, por 30, por 40 vezes ou mais. Esses supostos cripto-influencers, eles falam do que eles não sabem. A segunda quinzena do mês de janeiro não tem só a posse do Donald Trump. Tem tem IPC anual e mensal no dia 15. Daqui a 4 dias. Tem posse do Donald Trump no dia 20. Tem reunião do Fed para definir taxa básica de juros no dia 29. Gente, se vocês querem gatilhos para startar a temporada de alta, tá tudo aí. Eu já vou falar dos fatos. Essa hecatombe que se abateu sobre Los Angeles e que está afetando fortemente o setor securitário norte-americano, agora os analistas estão falando que a maior seguradora de Los Angeles fez um resseguro junto a um banco de Nova York. Basicamente, estão falando que 200 bi não vai ser não é suficiente para cobrir todos os sinistros. Então a gente está falando de algo entre 0,25 ou 0,4 tri de dólares que serão drenados do sistema bancário norte-americano para os próximos dias. Porque esses sinistros têm que ser pagos agora. As pessoas estão sem casas para morar. A última ordem de evacuação foi para 155 mil pessoas. Isso que já tem mais de 80 mil pessoas sem casas. Vocês têm ideia de que essa drenagem de quase $500 bilhão totalmente inesperada por conta desse incêndio, essa drenagem de quase $500 bilhão do sistema bancário norte-americano por causa desse incêndio, vai pressionar o Fed a baixar a taxa básica de juros no dia 29 de janeiro, na reunião que vai definir a nova taxa. As pessoas elas ficam tomando esse chorume destilado das redes, seguindo supostos cripto-influencers, sem ligar o queijo ao ratinho. Olhem para o passado e vejam o que a última posse do Donald Trump fez com o dólar norte-americano. O DXY tombou, eu estou no gráfico semanal, tá? O DXY tombou basicamente quase 20%. Vocês acham que o Trump mudou em relação à sua política cambial? Vocês acham que alguma coisa estruturalmente mudou na cabeça do Donald Trump? Ele está com o mesmo discurso, o dólar muito alto está prejudicando a indústria norte-americana. Vai acontecer a mesma coisa, lembrando que o DXY guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC. Na seara fática, uma simples olhada na agenda do primeiro dia do primeiro presidente crypto-friendly da história, Donald Trump, já nos dá uma luz sobre o que virá em favor do mundo cripto.
Gente, entre os compromissos do Donald Trump, ele diz que vai executar as nomeações em favor da criptografia junto às agências reguladoras. Ele pode criar, eventualmente, assinar o Bitcoin Reserve Act, que vai criar uma reserva de Bitcoin soberana em favor do Estado soberano norte-americano. Na agenda também está previsto o reforço das fronteiras, contratações para o congelamento, desculpa, de contratações no Serviço Público Federal norte-americano. Gente, eu não quero tentar ser um arauto de notícias ultra otimistas sem olhar a possibilidade do contrário acontecer, de notícias eventualmente pessimistas se desdobrarem. Mas eu não vejo como tudo isso não vá se desdobrar e se concretizar em favor do mundo cripto. A posse do Trump e a posse do titular do Departamento de Eficiência Governamental, cujo acrônimo é DOGE, e cujo titular da pasta é nada mais, nada menos que Elon Musk, que é o super ministério do Donald Trump, a posse desses dois cidadãos vai promover uma mega revolução em favor da criptografia. O Paul Atkins, na SEC, o sujeito é apelidado de Czar das criptos. O Paul Atkins na SEC, vai basicamente aprovar imediatamente ETFs de XRP, Doge e Solana. Alguém tem dúvida disso? Gente, o Trump também prometeu na primeira semana abordar a maior reclamação da indústria cripto no que concerne ao setor bancário e ao regulador bancário, que é o debanking, que nada mais é do que a desbancarização da indústria criptográfica promovida pela gestão democrata de Joe Biden. O Donald Trump vai emitir atos executivos para determinar que o setor bancário norte-americano rebancarize todas as corporações que sofreram com esse debank. A maior vítima disso aí foi a Binance. E quem ousar desbancarizar ou negar a ponte do serviço bancário para o mundo cripto, para corporações criptográficas, vai responder civil, administrativo e penalmente. Se eu estou entendendo bem, o Donald Trump vai vir com uma Blitzkrieg. Blitzkrieg era aquelas incursões das forças alemãs na Segunda Guerra que venciam as forças aliadas pela rapidez com que tudo acontecia. Era basicamente um ataque de assalto. O Donald Trump vai vir com uma Blitzkrieg em favor do mundo cripto. As pessoas estão subestimando essa suposta precificação que o mundo cripto já teria dado à regulamentação dos criptoativos. Ninguém sabe a real extensão disso no mercado. Eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei, eu garimpei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo, subdivididas em níveis de agressividade, conservadoras, as middle caps com nível mediano de agressividade e as micro caps com nível mais agressivo. Facilmente vocês vão obter um vezes 20, vezes 30, talvez um vezes 40 ou 50 vezes ou mais, se vocês basicamente subdividirem também nos nichos setoriais, de acordo com as narrativas mais contundentes desse ciclo. É um absoluto desperdício de tempo, dinheiro tentar aportar no mundo cripto de forma aleatória. Não é assim que a banda toca no mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, como comprar e como diversificar nos nichos mais promissores, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, o Quênia elabora uma legislação para regulamentar o mundo cripto, para tornar Bitcoin uma divisa de curso legal e regulamentar de uma vez por todas também as stablecoins que já circulam amplamente no Quênia. É o novo normal. E 17 trilhões de dólares em patrimônio líquido está saindo das mãos dos baby boomers, que é a geração que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que está falecendo.
e indo para as mãos da geração de integrantes das gerações X, Y e Z, os Zoomers, né, que são os que nasceram após o ano de 2001. Gente, analistas dão conta de que de 1 a 3% desses mais de 17 trilhões de dólares que são a maior transferência geracional de todos os tempos, os baby boomers construíram boa parte dessa riqueza com patrimônio imobiliário, porque eles basicamente compraram seus imóveis na América do Norte e na Europa antes do boom imigratório. Então eles basicamente adquiriram esses imóveis logo durante o Plano Marshall e logo após o Plano Marshall, com a Europa demandando mão de obra, e eles enriqueceram com a reconstrução da Europa e com a aquisição desses imóveis a preços ridiculamente baixos. Logo depois veio o boom imigratório em direção à Europa e aos Estados Unidos. Resultado, é como se os baby boomers tivessem comprado Bitcoin em 2000 mal comparando, comprar um imóvel nos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60 foi como um membro da geração X, Y, Z, como se um membro dessas três últimas gerações tivessem comprado Bitcoin em 2014, 2015, por aí. É basicamente isso que aconteceu com os imóveis na América do Norte e na Europa. Com o boom imigratório, os imóveis até hoje não param de aumentar. É só ver o preço de uma kitnet aqui no sul da Espanha, em Málaga, na província de Málaga, em Marbella, onde eu moro. Em Marbella, qualquer aluguel aqui de uma kitnet de quarto e sala, por 1.500 euros por mês, vocês não alugam. Qualquer kitnet aqui custa de 200 mil euros para cima. Por que isso? Por conta do boom de imigração que criaram em favor dos baby boomers toda essa riqueza que agora está sendo transferida para uma geração que é basicamente crypto-friendly. Os baby boomers, de uma maneira geral, são criptocéticos. Só que essa grana toda indo para a mão das gerações X, Y e Z, pelo menos uns 2 ou 3% de toda essa fortuna vai parar no mundo cripto. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a queda do prêmio de risco das ações faz soar um alerta bizarro em Wall Street. O que é o prêmio de manutenção de ações em carteira? O ERP pode ser medido de várias maneiras, mas essencialmente é a diferença entre o rendimento de dividendos do índice S&P 500 em relação ao rendimento dos Treasuries de 10 anos, que são os títulos de longo prazo do mercado obrigacionista norte-americano. Em tempos normais, o ERP deve ficar ligeiramente positivo em relação ao que é pago em favor dos Treasuries de 10 anos, para manter um prêmio razoável para que as pessoas mantenham em sua carteira ações sobre dívida governamental que seriam, teoricamente, isentas de qualquer risco. Mas como definitivamente nós não vivemos em tempos normais, primeiro porque a dívida norte-americana hoje não é mais isenta de riscos, porque ninguém mais acredita que isso será pago. 36 trilhões e aumentando, com o Donald Trump assumindo agora no dia 20, já a primeira coisa que ele precisa fazer é suspender o teto do endividamento, como o Joe Biden fez, ou no mínimo conseguir mais uns 5 tri para sobreviver pelos próximos meses. Então, ninguém mais acredita que a dívida norte-americana, esses treasuries, esses bonds serão pagos, mas os juros têm que ser pagos. E para pagar os juros, que está em torno ali de 3 bi por dia, só de juros, o orçamento federal norte-americano, ele só tem uma básica função, que é pagar juros da dívida. Só que, como estes não são tempos normais, e os títulos de longo prazo têm a taxa definida pelo mercado, a única coisa que o Fed pode fazer, quando ele define a taxa básica de juros, é fixar o título de curto prazo. O título de longo prazo, quem define é o mercado. Como os rendimentos de longo prazo não param de subir e, bizarramente, as ações também não dão sinais de que vão cair, esse ERP, esse prêmio, está ficando ligeiramente deturpado. Por quê?
Porque em condições normais de temperatura e pressão, o ERP sempre ficava um pouquinho acima, o retorno com os dividendos ficava um pouquinho acima do retorno com os títulos de longo prazo. Ligeiramente positivo, mas agora o ERP está em território negativo. Só que as pessoas basicamente não desembarcam das ações. Por quê? Porque ninguém mais acredita que os reguladores macroeconômicos norte-americanos vão conseguir domar a inflação. Basicamente, eles não estão nem aí se os títulos de longo prazo continuam subindo e pode passar de 5% para 5,5% o rendimento dos Treasuries de 10 anos, que o mercado não está nem aí. Só que isso está soando um alarme em Wall Street, porque basicamente isso é inédito. Nunca aconteceu. O mercado nunca desprezou com tanto asco os títulos, o rendimento dos Treasuries de longo prazo subindo indefinidamente e o mercado não está nem aí. Basicamente, o mercado está dando um duro recado para o Fed e para os reguladores norte-americanos. Nós não estamos nem aí para o que vocês pagam de longo em termos de Treasuries de longo prazo, de títulos de longo prazo ou de curto prazo. Basicamente, eles não confiam mais nesses títulos e no valor de face que eles ostentam. Agora, diante desse cenário completamente bizarro, onde não há precedente, ou seja, o mercado basicamente não confia nem no valor de face, porque eles não sabem quanto isso vai valer daqui a 10 anos, não sabem nem quanto vai valer nos títulos de curto prazo daqui a 6 meses, que dirá daqui a 10 anos. Basicamente, diante dessa situação, com a China desovando os seus treasuries, porque depois que o americano deu um freeze, congelou as reservas cambiais russas em mais de 300 bi de dólares congelados, o chinês olhou para aquela montanha de treasury e pensou, pô, se o americano congelou as reservas cambiais russas com 3 cliques, o que eles não vão fazer com os meus treasuries? Então o chinês viu que não serve nem para ir no banheiro. E eles estão basicamente alavancando a economia chinesa, dando como garantia nessa operação de alavancagem da economia chinesa essa montanha de treasuries que para eles nem serve mais para nada. Gente, eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ficar de fora do mundo cripto nesse cenário apocalíptico é mais do que uma insanidade. E as ações de grandes seguradoras são vendidas a toque de caixa, fortemente à medida que as perdas potenciais ligadas aos incêndios florestais de Los Angeles aumentam. É isso que eu estava falando lá no começo do vídeo. Uma grande seguradora de Los Angeles basicamente fez um resseguro junto a um banco de Nova York, em que basicamente eles vão ter que drenar do sistema bancário norte-americano algo entre 0,25 tri, pode chegar até 0,4 tri. Gente, isso é uma grana que vai sumir do sistema bancário norte-americano nas próximas horas e o Fed vai ter que se mexer. Ou seja, para despressionar o setor bancário, eles vão reduzir a taxa básica de juros. Vocês podem ter certeza disso. Ainda na seara fática, Israel agora, na sua campanha junto à fronteira de Israel com a Síria, lá ali nas colinas de Golã, Israel segue avançando, eles cruzaram as colinas de Golã, tomaram o Monte Hermon, e eles disseram que não vão sair, e nesse cenário, num primeiro momento, Benjamin Netanyahu disse que estaria só monitorando para ver como as coisas ficariam na Síria, para depois sair dessa zona tampão. Só que parece que os israelis gostaram de ficar no Monte Hermon e não vão mais sair. Concomitantemente a isso, as forças russas agora estão negociando com os rebeldes que tomaram poder na Síria e derrubaram o regime de Bashar al-Assad para também manter as bases russas na Síria, porque justamente os israelenses não saem do Monte Hermon e as forças americanas começam a entrar na Síria por meio da inteligência que está também negociando com esses rebeldes
a criação de bases americanas na Síria. E para desespero dos rebeldes, agora os franceses estão pensando em mandar tropas para a Síria também. Gente, eu não quero dizer nada, mas a Turquia, que tem uma fronteira, que tem a principal e maior fronteira com a Síria, ali ao norte da Síria, no extremo sul da Turquia, eles não vão ficar sem fazer nada diante de uma invasão israeli, de uma invasão russa, americana e agora francesa. Gente, eu não quero ser um cavaleiro do apocalipse aqui, mas a Turquia disse que não vai admitir que a Síria seja basicamente invadida por forças de potências estrangeiras e também pelas forças de Israel, sem fazer nada. A Turquia, se ela se meter nessa história, isso pode virar um estopim de uma nova grande confusão no Oriente Médio. Nesse cenário apocalíptico Mad Max, gente, eu não ficaria muito longe do mundo cripto. Isso aqui facilmente pode explodir em direção a 120, talvez 150 mil dólares. Se o Donald Trump repetiu o que ele fez em 2017, uma coisa vocês podem ter certeza: o DXY vai tombar pelo menos 20%. Se o DX, que foi o que aconteceu em 2017, quando ele tomou posse, tombou 17%. Se isso acontecer, e levando em conta que o DXY guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC, eu acho que a gente está muito próximo daquele mega pump da BTC em direção a 150 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.